E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho certeza que fica flutuando na cabeça de todo mundo que quer escrever quadrinhos, mas não desenha. Para escrever quadrinhos, eu preciso saber desenhar? Descubra depois da vinheta. Sempre quis dizer isso. Mas, antes de seguir adiante, eu quero dar aquele recado clássico para vocês que ainda não se inscreveram no canal para saber quando saem vídeos novos. E aproveita também e deixe seu like. Bom, quando eu comecei a escrever quadrinhos lá nos longínquos anos 2000, na época do DVD e da internet discada ainda, eu não sabia desenhar. Eu desenhava quando criança, como qualquer criança desenha, né? Mas sem nenhum tipo de aprendizado, sem entender nada do que eu estava fazendo, né? Inclusive eu acabei resolvendo escrever quadrinhos ao invés de desenhar, principalmente porque eu não queria ser desenhista, né? E também porque eu sempre me inclinei mais por contar histórias, né? Eu sempre gostei de contar histórias no colégio, eu fazia isso com frequência também. Mas eu aprendi a desenhar, ou melhor dizendo, estou aprendendo a desenhar, né? Eu comecei a aprender a desenhar lá por 2014, que foi quando daí eu realmente me dediquei, né, a fazer cursos voltados para isso, né? Eu fiz um curso de desenho realista, fiz curso de ilustração de quadrinhos, eu comecei a estudar, a comprar livros a respeito e treinar e desenhar e assim por diante. Mas até então, antes disso, né, antes de 2014, eu só me dedicava ao estudo dos quadrinhos como mídia e da narrativa e de roteiro. Então, antes disso, meus outros quadrinhos, tinha sido tudo eu só fazendo roteiro, né? Foi só agora em 2019, né, que depois de fazer uma tira seriada para testar meu desenho, eu em 2019 lancei uma HQ onde eu fiz o roteiro e também a arte. Então assim, eu não vou mentir para vocês e dizer que saber desenhar não faz diferença na hora de escrever quadrinhos, tá? Eu acho que faz alguma diferença sim. Quadrinhos é uma mídia visual, afinal de contas, tá? O que quer que a gente fale sobre esse assunto, o fato do roteiro de uma história em quadrinhos ser feito para que descrições em texto sejam transformadas em imagens, seja essas imagens ilustrações ou montagens ou até fotografias, é uma coisa que não dá para ignorar, né? A ideia do roteiro é a conversão do texto em imagens, grosso modo. Nessa hora eu já consigo imaginar o aspirante a roteirista e que não gosta de desenhar entrando em pânico, achando que vai precisar fazer um curso de quadrinhos, vai precisar se esforçar para aprender a desenhar, mesmo não sabendo desenhar, e ele não consegue, ele tentou e tal. Calma. Se você quiser fazer um curso de ilustração de quadrinhos, se você puder fazer também, né, porque se tiver condições financeiras, claro, eu recomendo. Recomendo sim, eu acho que só agrega. Mas eu não acho que desenhar é o que faz a principal diferença na hora de escrever histórias em quadrinhos. Tanto que existem desenhistas que não querem escrever, não gostam de escrever, né? E alguns desenhistas que tentam, que arriscam escrever, não costumam, não estou exagerando. Mas alguns desenhistas não vão ter a mesma qualidade no texto que tem com a arte. Claro que eu não estou falando daqueles que de fato têm, né? Porque de fato a arte é tão boa quanto os seus textos. Mas tem aqueles que não conseguem fazer um texto tão bom, mesmo sendo desenhistas incríveis. Então há algum tipo de relação, com certeza. Mas essa relação não é tão estreita assim, tá? Para mim, é o que o conhecimento sobre desenho traz, que é importante para a narrativa de quadrinhos, e não o saber desenhar em si, se é que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Por isso eu vou deixar aqui 5 aspectos que eu acredito que o roteirista de quadrinhos precisa saber se quer escrever boas HQs, mas não quer ou não pode, ou acha que não consegue aprender a desenhar. Aliás, essas e outras coisas eu acho inclusive mais importante do que saber desenhar. A primeira coisa é entender que a HQ é uma mídia visual. E sim, eu sei que eu falo isso bastante, mas eu vou sempre bater nessa tecla.
E eu sei que muitas das referências de vocês são de HQs de autores verborrágicos, HQs cheias de texto, como por exemplo Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore, Brian Bendis. Pensa num cara verborrágico. Mas assim, releiam essas HQs e vocês vão ver que esses autores, embora muitas vezes verborrágicos na narração e no diálogo, ainda assim eles entendem que o que realmente carrega o peso de contar as histórias numa HQ é a imagem, ou a sequência de imagens, no caso. E isso nos leva ao item número 2. Aprenda a pensar em quadrinhos. A espécie humana nasce com um software filme instalado, né? Que na verdade é a gente poder imaginar os eventos como se estivessem desenrolando no mundo real, né? Então, dentro dos parâmetros do mundo real, né? Com as coisas se movimentando, sons, passagem do tempo e assim por diante. Mas isso é um problema, porque as coisas não se desenrolam nos quadrinhos como se desenrolam no mundo real. Um quadro não se move, um quadro não emite som, um quadro não se submete à passagem do tempo. A gente tem que representar essas coisas dentro das limitações, digamos assim, da imagem, né? E da página. O que você tem que fazer como roteirista é criar uma experiência que soe natural quando o leitor está lendo HQ. E para isso você precisa imaginar a história, quando está criando ela, como se estivesse acontecendo numa HQ e não como se estivesse acontecendo na vida real. Eu fiz um vídeo especialmente sobre isso, tá? Com algumas dicas bem simples para você treinar e poder ir aprendendo a pensar em quadrinhos se tem dificuldade com isso. Eu vou deixar aqui no izinho dos vídeos sugeridos ali para você poder assistir. Mas só pensar em quadrinhos não é suficiente. Para escrever quadrinhos é essencial que você conheça os fundamentos da narrativa de quadrinhos. O que são os fundamentos da narrativa de quadrinhos? É basicamente a versão técnica de pensar em quadrinhos. Leia livros sobre narrativa de quadrinhos, aprenda sobre transição de quadros, enquadramento, composição, ritmo, distribuição de diálogos, uso de onomatopeias, representação de passagem do tempo, de movimento, de som e tudo mais que tu puder relacionado à narrativa de quadrinhos. Isso é o que vai dar para você as ferramentas práticas para colocar as suas ideias na forma de um roteiro de quadrinhos fluido, com a narrativa e claro o suficiente para ser interpretado por quem quer que seja que vai desenhar a sua HQ depois. Mas antes de falar do roteiro propriamente dito, vou bater só mais uma vez, tá? Nessa tecla da importância da imagem para os quadrinhos, tá? E nesse caso, o que eu quero dizer é que é interessante você entender a relação entre texto e imagem, mas como o texto sendo um suporte da imagem e não o contrário. Lembra que o roteiro que você vai escrever mais cedo ou mais tarde não é o produto final, não é a HQ. O roteiro não é feito para ser visto pelo leitor, a não ser, é claro, para propósitos educativos e de curiosidade. A HQ propriamente dita, pronta, depois desenhada, é que é feita para ser lida pelo leitor, como páginas divididas em quadros e assim por diante. O que isso tem a ver com a relação entre texto e imagem? Tem a ver que o seu texto serve para ser transformado em imagens. É isso. Ridículo, mas é isso. Tá? Mas e o texto do diálogo, a onomatopeia, a representação do som, etc. Também é imagem. Tá? O formato das letras, o tamanho, a cor, se o texto está inclinado, se está em perspectivas, tudo isso modifica a experiência de leitura, tanto da leitura da narrativa quanto da leitura tradicional do texto escrito. Tá? A ordem dos balões pode dar uma melhor leitura, por exemplo, se pensada mais de forma imagética, na forma da nossa leitura de imagem, como da leitura gramática. Isso leva a uma outra coisa importante relacionada a isso. Tá? Você pode colocar pouco diálogo e narração na história, ou pode colocar um monte, depende da sua história. Tá? Mas tenha em mente que o texto escrito tem que apoiar a narrativa, e nos quadrinhos a narrativa é desenrolada através de imagens, de sequências de imagens normalmente. Isso não significa que você não deve, sei lá, fazer um diálogo com rimas ou usar recursos da linguagem escrita tradicional como trocadilhos e coisas do tipo, né? Pode e deve, se isso realmente agregar à sua história. A única coisa que eu estou dizendo é para você fazer isso lembrando que o texto não pode parecer apenas
frases ou palavras colocadas em cima do quadro e totalmente descoladas do fluxo da narrativa gráfica, se a sua ideia era que essas duas coisas se conectem. E pegando esse gancho, sempre é bom pensar na imagem como uma oportunidade de fazer ela realçar o texto, no sentido de criar uma experiência que, se fosse só texto, seria uma experiência específica. E com a imagem, ela é outra. Por exemplo, criar um roteiro de quadrinhos usando uma poesia. A poesia só escrita tem um certo efeito. Com imagens, e eu não estou só dizendo assim, só colocar imagens, né, só colocar as estrofes lá e uma imagem para representar. Não, eu estou falando em realmente criar um roteiro usando uma poesia. Pode criar uma experiência que é bem diferente, bem mais interessante do que... Não vai ser bem mais interessante, porque obviamente a poesia tem seu lugar, né? A poesia é só escrita, né? Mas eu quero dizer que pode dar uma experiência diferente do que se fosse só o texto. Por último, e não menos importante, lembre-se que escrever quadrinhos não é o mesmo que escrever um livro. Também não é a mesma coisa que escrever um roteiro de cinema. Na hora de escrever sua HQ, você provavelmente vai redigir um roteiro. Existem diferentes maneiras de fazer isso. Você pode escrever quadro a quadro, pode escrever só de uma forma geral como acontece as páginas, enfim. Se você ainda não conhece esses tipos de roteiro de quadrinhos, eu acho que é bem possível que já conheça, mas se não conhece, acaba conhecendo em algum momento. Eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso em algum momento também. Mas eu acho importante entender que o roteiro de quadrinhos é algo bem específico, e como eu disse lá no item 4, ele não é feito para o público, ele é feito para o desenhista. Tá? Então tem duas coisas que eu acho que é necessário ter em mente nesse caso. Tá? Uma é que ele precisa agradar o desenhista, obviamente, mas ele precisa principalmente ser útil. Por isso eu descrevi os quadros como se você estivesse escrevendo um livro, mencionando a sensação de estar recebendo os raios de sol. Pode não ser algo muito relevante na sua descrição, tá? Talvez até seja, eu não estou dizendo que isso não ajuda dependendo do contexto, eu só estou dizendo para ter cautela na hora de usar descrições que não podem ser desenhadas. Lembre-se disso, a pessoa que vai pegar seu roteiro e vai ter que desenhar, e a limitação do desenhista está naquilo que ele consegue, que ele pode representar visualmente. Então pode ser difícil para ele tentar desenhar uma expressão facial que remeta à lasanha que a sua mãe fazia quando ele era criança e era a única alegria durante sua infância sofrida. Às vezes é mais fácil de escrever se a pessoa está feliz, triste, confusa, melancólica, pensativa, etc. O roteiro de quadrinhos, quando descrito quadro a quadro, ele fica mais próximo do roteiro de filme, mas ele não é a mesma coisa que o roteiro de filme. O roteiro de um filme vai ser mexido pelo diretor depois, então às vezes ele pode ser deixado vago, diversos detalhes que vão ser afinados. Né? Mas o roteiro de quadrinhos, principalmente se ele for mais detalhado, vai ter em mente o que é importante escrever e o que não é. Porque se uma determinada expressão facial, expressão corporal ou som for importante para a história, seja porque tem relação com o plot, ou porque faz parte da construção de mundo ou da construção do personagem, você vai ter que especificar isso no roteiro, né? Não dá para esperar que o desenhista adivinhe isso. A não ser, é claro, que você queira que o desenhista participe do processo, né, da criação da história, mas aí já é outro assunto. Para finalizar, é importante lembrar que o roteiro de uma HQ vai ser visto pelo desenhista para ser desenhado, né? Por isso, o roteiro ele tem que ser organizado para poder ser consultado de forma fácil e rápida, e tem que ter uma leitura fluida que não faça o desenhista se perder, né? Porque quanto mais tempo ele tiver que ficar tentando decifrar o que você escreveu no roteiro, mais tempo ele vai levar para terminar sua HQ. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira, né? O resumo disso tudo é o seguinte: saber desenhar agrega na hora de escrever quadrinhos? Sim, agrega, pode agregar bastante, inclusive. Mas saber desenhar não te torna automaticamente um bom roteirista, e dá para escrever boas HQs sem saber desenhar. Mas é bom levar em consideração, é claro, esses itens, esses aspectos que eu sugeri nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tópico que vocês querem que eu fale aqui, que eu faça outros vídeos a respeito, sugiram aí nos comentários que eu anoto para tentar fazer um vídeo futuro, né? E se você já escreve quadrinhos e tem outra experiência ou outras dicas que acha importante que o roteirista iniciante saiba, compartilhe também, que é sempre válido, sempre ótimo ter outras
outras experiências, porque eu, né, faço esses vídeos baseados na minha experiência e nos meus estudos, né? Então, quem tiver outras experiências e outras coisas interessantes, outras dicas para passar, pode passar aí nos comentários que eu realmente quero saber o que vocês pensam para a gente trocar ideias e tal sobre esse assunto, né? Até a próxima!